Mas eu acho que ele vai mais pela. O Diniz, vamos dizer, não tá precisando dessa grana, vai, que tenha tido ou não tenha tido. Ele tá. Ele foi lá para fazer uma parceria com os caras. Olha lá, seu Perninha! Você é o Perninha! Não sei se é pela grana, acho que é mais pelo trabalho, né? Para não ficar sem fazer nada. Mas provavelmente, assim, alguém convidou ele e conhecia o Diniz, e o Diniz se meteu na história porque foi lá orientar os caras. Ah, enfim, o cara gosta de trabalhar, o cara gosta de futebol, o cara gosta da, da, da farra, não é farra, mano, é trabalho, mas ao mesmo tempo ele tá ali num grupo de pessoas que ele tá se divertindo um pouco também. Aqui, ó, o Michael Burt e o W. Rocha falam que é o time do filho dele, que é estudante da Santa Casa. Pô, seria muito bom, hein, na minha época de faculdade, ter um treinador desse. A gente mal tinha treinador, era nós mesmo que treinava. Por isso que a gente não ganhava muito. Eu lembro Vamos falar. eu lembro eu lembro de um jogo de basquete, né? Cara, eu quase me machuquei, de verdade. Quase me machuquei de verdade. A gente foi jogar basquete, né? Eu joguei muito basquete quando eu era moleque, quando moleque de 10, 12 anos. E, e aí a gente foi na faculdade fazer um campeonato de basquete e a cesta, a tabela estava alta. E eu fui baixar aquele negócio. Quando eu baixei, a tabela desceu sozinha. Podia ter um técnico para baixar aquilo para mim. Quando baixou sozinha, eu fui botar a mão para segurar a tabela. Cara, eu ralei a mão inteira. Ah, Graças a Deus, nenhum dedo, nada disso. Mas podia ter um técnico tipo Fernando Diniz para baixar aquilo para mim. Cláudio Mortari. não é? O próprio Michael fala aqui, ó, o nosso treinador, né, da faculdade dele era dele e de mais 5 times. Isso. Bons tempos, hein? Vamos colocar o Samir na nossa conversa para a gente falar um pouquinho do time que o Corinthians vai mandar para campo hoje na Serra Gaúcha contra o Juventude. Bom dia, Samir, bem-vindo. Bom dia, Domi, PVC, a quem nos acompanha de primeira. Corinthians em campo hoje pela Copa do Brasil. No mata-mata, o Corinthians está indo bem, viu, Domi? Pelo menos por enquanto, né? A gente fez até uma enquete em sua homenagem, Samir, hoje. O que é o melhor para o Corinthians visando o Z4 do Brasileirão, né? Sair dessa situação. Por enquanto, ganhar e não desistir de nada está vencendo com 47%, mas perder e tirar um torneio do caminho está ali com 39%, empatar e ver o que dá, 14%. Você achou muito cruel a nossa enquete? Pode cornetar, Samir. Não, cruel, cruel. Mas aqui tá vencendo, acho que é bem honesta, porque eu já cheguei a uma conclusão, né? Eu até era a favor do Corinthians ser eliminado de alguma competição. Na verdade, esse é o melhor raciocínio que existe, eu confesso. Só que nos últimos anos, o torcedor corintiano torceu para isso, Odoni, para ser eliminado de alguma competição, e os caras voltaram piores. O Corinthians ficou um mês sem jogar, voltou pior. Ficou 2 semanas sem jogar, voltou pior. Então, acho que não faz diferença. E desde que eu acompanho futebol, tem futebol de quarta, domingo, né? Quinta, domingo, enfim. Eu acho que o Corinthians tem que ir colocando a campo o que dá, vai jogando, vai poupando alguns jogadores, como hoje, por exemplo, acredito que o Thales Magno não deve iniciar a partida, deve ser um aí, dos preservados, não para o jogo todo, mas talvez não inicie, e tocando aí do jeito que dá. Se passar, beleza, senão vai sendo eliminado e aí sim vai favorecendo, vai ajudando no Campeonato Brasileiro. Mas deixar esses jogadores sem jogar também, viu, Domi? Não resolve o problema técnico deles, não. Mas você já tem a possível escalação? Então, hoje tem tudo para o Corinthians ter mais uma estreia no time titular, né? O José Martínez, né, o volante venezuelano, tem treinado muito bem, tem agradado. Aliás, o que me passaram lá dentro é que tanto o Martínez como o Héctor Hernandes têm treinado muito bem. O Hernandes, né, o espanhol, né, jogador de 28 anos, atacante, existe uma expectativa muito grande em relação a ele,
pela ausência de gols do Corinthians, né, e pelo excesso de gols perdidos aí dos atacantes, existe uma expectativa da torcida em relação a ele para, né, para saber se ele pode resolver esse problema em fim de gols do Corinthians. Ele tem treinado bem, só que ele chegou abaixo, né, na questão física. Ele não atuava desde de maio, então é um jogador que fisicamente está um pouco abaixo. A ideia é colocar ele em campo os 45 minutos e já para, né, ele ganhando um ritmo de jogo, recuperando também a parte física. Me falaram que é um jogador que é um centroavante, que a gente não conhece muito, né, Domi? Aí eu fui apurar em relação aos treinos, que busca uma tabela, é rápido, cai pelos lados, é um jogador que busca chutar bastante para o gol, é veloz, não é aquele centroavante do pivô, é um centroavante que gosta de cair do lado esquerdo, direito, buscar uma tabela, uma triangulação, e tem agradado nos treinos. Já o José Martins me falaram que esse aí é titular absoluto, não, chega junto, inclusive nos treinos, na questão de marcação, bom posicionamento. Os dois agradaram. É claro que, né, precisa ver em campo, né, treino é uma coisa, jogo é outra. Então, esses dois jogadores devem devem não, né, estão à disposição do Ramon Dias. O José Martins deve ser o titular. Um time do Corinthians hoje, a gente não tem hoje a escalação, né, oficial, né, pelo menos que a gente apurou. Hugo Souza no gol, Fagner na lateral direita, ou o Mateuzinho, né? Existe essa dúvida sempre agora. Gustavo Henrique, Kaká, eu acho que ele vai com 3 zagueiros de novo, né? O pessoal tem colocado aí as prováveis escalações com 2 zagueiros. Eu ainda acho que ele vai manter a linha de 3. A linha de 3 contra o Red Bull na Sul-Americana foi Gustavo Henrique, Kaká e André Ramalho, né? Talvez seja essa linha de 3. O Bidu na lateral esquerda ou o Hugo, porque existe essa questão dos alas, né? Alguns são titulares no Campeonato Brasileiro, outros na Copa do Brasil, mas nos últimos jogos o Mateuzinho e o Bidu foram titulares tanto na Sul-Americana, tanto em mata-mata como no Brasileiro. Aí no meio campo o José Martins super titular, o Ranieri também, podem ser os 2 volantes. Pelos lados, na armação, já que tem uma linha de 5 na armação, o Garro, e lá na frente o Yuri Alberto e o Romero. Acredito que mais ou menos deve ser esse o time do Corinthians. A gente não tem escalação oficial ainda, Domi. Boa, obrigada, Samir. A gente tem um comentário aqui, ó, do Romário Soares, PVC, falando: não tem time nem para brigar por uma competição, quem dirá 3. Mas, ao mesmo tempo, o Edson Sakai diz aqui, ó, dá para treinar um pouco nas Copas e ganhar um trocado. A visão é interessante. Qualquer trocado é bem-vindo nesse momento, né, PVC, para o Corinthians? Não, mas eu acho que não pode ser essa conta. O trocado o Corinthians tem que arrumar, tem que resolver. O Corinthians em 99 foi eliminado pelo Juventude, foi o jogo que derrubou o Evaristo de Macedo. Estava lembrando aqui, o jogo seguinte já foi reestreia do Oswaldo. Ney, Amaral, Gamarra, Nenê e Silvinho. Pingo, Vampeta, Edilson e Marcelinho. Dinei e Fernando Baiano. O Corinthians tinha time, parecia que não tinha. Derrubaram o técnico. Agora, o Corinthians tem hoje uma coisa, que eu estou me batendo aqui com o Samir faz umas 2 semanas. O Corinthians vai estrear o 6º jogador, saúde. O Corinthians vai estrear o 6º jogador em 1 mês e meio. Vamos fazer a conta aqui, vai lá. Thales Magno, Hugo. Alex Santana, André Ramalho, Charles e hoje o Martínez. E o 7º vai ser o Hector Hernandes. Então, é bom contratar? Claro que é. Mas você tem, entre julho e agosto, 6 jogadores estreando. Não é que você pegou os 6 jogadores e falou assim, ó, vamos estrear um novo time. Pum! Sele Corinthians. Não é isso. Você estreia uma semana, 2 semanas depois estreia outro, mais uma semana estreia outro, mais uma semana estreia outro. E o time tem que ir se adaptando. Eu posso estar errado. Eu sou absolutamente contra isso. Time você monta e depois você ajusta. Agora, você ir montando uma semana depois da outra é parte da crise, é parte do erro. O Corinthians o Juventude confia muito nessa história, nessa mística. Em 99, quando o Juventude foi campeão da Copa do Brasil,
Emerson, Marquinhos, não, deixa pra lá. Matos Teixeira, Índio Piccoli Denis, Flávio Roberto, Lauri Mabilha, Maurílio e Márcio Mexerica. Era o time do Juventude, dirigido pelo Valmir Louruz, que ganhou a Copa do Brasil no último jogo da história do Maracanã, com 100 mil torcedores pagantes. E aquele time do Corinthians era um timaço. Não parecia. Tinha jogador, não tinha time. É um pouco disso. O Corinthians está contratando um monte de jogador, mas não consegue montar um time, porque estreia um por semana. E falando de história, né, Domi, o PVC tem aquele jogo, né, do Geninho, né, que também caiu, né, o Juventude já está assustando aí o torcedor corintiano em relação ao Ramon Dias, né, do Evaristo de Macedo eu não lembrava, mas tem o jogo do Geninho, né, que o Hugo jogava lá, atacante do Fluminense, aquela goleada que acabou culminando na demissão do Geninho. Em relação, foi pelo Campeonato Brasileiro. Em relação aos reforços, o Corinthians totalmente atrasado, né, na questão de reforços, está tentando o Arthur Cabral, é uma contratação que eu não concordo pelos valores. O Corinthians fez uma proposta de empréstimo, eu não sei o valor que o Corinthians quer pagar pelo empréstimo, mas sei o valor que o Corinthians pediu na obrigação de compra, não é nem opção de compra, um valor de 15 milhões de euros, um absurdo, porque antigamente não só, né, os clubes brasileiros, não o Corinthians, mas os clubes brasileiros vendiam jogadores por 15 milhões de euros, né? Agora o Corinthians está tentando contratar um jogador e não está conseguindo, querendo pagar 15 milhões de euros. Eu acredito que esse empréstimo aí não vai ser menos que 2 milhões de euros. O Corinthians pagou 800 mil euros pelo Hugo, que é um clube do Brasil aqui, que é o Flamengo. O Benfica não vai emprestar o Arthur Cabral por um ano por 1 milhão de euros, por exemplo. Então, acho que o Corinthians vai gastar uns 17 milhões de euros num jogador que o próprio PVC colocou uma pulga atrás da minha orelha, dizendo que a média de gols dele é 1 a cada 4 jogos, e vai acabar errando de novo. Já tem a conta do Pedro Raul, que é feia. Tudo bem, o Arthur Cabral pode chegar, existe um desespero hoje quando a gente vê os melhores momentos do Corinthians e o Yuri Alberto perdendo gols, o Pedro Raul, mas aí é desespero demais, né? Você querer pagar isso num jogador que não vive uma boa fase. Até no mercado da bola ele estava esquecido. Samir, tem um comentário aqui. Vai lá, diga para você. Não, eu ia perguntar se ele quer o time do 6x1. O time do 6x1 está aqui. O Geninho não tinha culpa. Nenhuma culpa do Geninho. Rubinho, Coelho, Anderson, Marquinhos e Moreno. Não, é outro Marquinhos. Moreno, depois o Wendel. Fabinho. Esse Marquinhos é aquele que apanhou do Tevez ou saiu na mão com ele, pelo menos. É isso. Fabinho 6 dedos, Fabrício, Jameli e Robert. Bobô e Gil. Meu Deus. Essa aqui, o Geninho, ele foi um livramento. Tem um comentário aqui, ó, da Clícia Lira. Valeu, Clícia. A galera do meu timão tá apostando a última ficha do cassino nesse Hector. O argumento é de que pode ser um novo Veguete. Gente, é assustador, desesperador, diz a Clícia aqui. É o que eu falei, ela tem razão, porque a gente tem um feedback aí do torcedor corintiano, né, de perto, lá eu tenho um canal, o torcedor tá empolgado com o Hector, mas na verdade é carência, né, o Domi? A gente vê os gols perdidos aí pelo Pedro Raul, pelo Yuri Alberto. O Corinthians não tem um centroavante, tá apostando tudo no Hector, que na verdade ninguém conhece. Eu trouxe uma informação que ele treinou bem, mas não tô falando que é um craque, que lá dentro também deve existir essa carência, né? Aliás, me falaram que o pessoal está empolgado, estão apostando tudo no Hector. E eu não duvido nada essa questão do Arthur Cabral, né, do jeito que é muito difícil entender a diretoria do Corinthians ou a cabeça do Augusto Melo. Ele faz proposta para jogador, depois recua. O Luizão, por exemplo, uma informação que eu tenho, houve uma divergência entre ele e o Fabinho, o zagueiro Luizão do West Ham. Ele havia acertado com o jogador, fez a proposta para o West Ham fez uma contraproposta, depois não procuraram mais o
o West Ham, porque o Fabinho entendeu que não era importante contratar um zagueiro agora, já o Augusto Melo queria de qualquer jeito, né? O Fabinho acha que a prioridade, entende que a prioridade é o ataque, e aí ele desiste da negociação. Então, não dá para entender. Já falaram que essa semana o Corinthians deu uma segurada nos atacantes, e eu falo do Arthur Cabral, não sei se o Corinthians também não está segurando essa questão, para ver se o Hector, olha só a cabeça deles, quem sabe o Hector entra 45 minutos, brilha, e aí você não precisa contratar um atacante mais. Então é muito amadorismo. O Ednilson Valia pede aqui, Domi, pede para o Samir dizer como o Antônio Oliveira cumprimentava o Fagner cantando Bom Dia. Eu não sei se é uma piada ou é um fato. Eu também não entendi isso, do Valia, né? Não sei se essa piada não valia, não vale mais. Não entendi. Não, é o nome dele. Ednilson Valia. Não, eu sei que eu fiz uma piada com o nome dele mesmo. Não tô sem limites. Desculpa, Sem limites. Desculpa, Valia. Qual?